noite a todos. A presente audiência tem por objetivo a discussão do projeto de lei número 0012, de 19 de setembro de 2023, que estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício financeiro de 2024. Neste instante, convido para compor a mesa dos trabalhos o excelentíssimo senhor vereador Cláudio José Silva, o excelentíssimo senhor vereador Getúlio Kazuo Shikawa, o excelentíssimo senhor vereador Lucas Vieira Rezende Coutinho, o excelentíssimo senhor vereador Renato Siqueira Tribes, o excelentíssimo senhor vereador Valdinei Lima Pereira, o excelentíssimo senhor vereador Elvis Pereira Iga, vice-presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, a excelentíssima senhora Jaqueline Sturaro Ribas, secretária da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, o excelentíssimo senhor vereador Marcelo Fernandes Belotto, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor vereador Marcelo Fernandes Belotto, que irá presidir a presente audiência. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Eu vou apresentar para vocês o projeto da LOA, da Lei Orçamentária para o ano de 2024. Esse projeto, ele estima a receita e fixa a despesa para o município no exercício 2024. Está bem legível para todo mundo ali na tela, vocês conseguem acompanhar. A gente apresentava com o telão, mas assim ficou bem mais, acho que ficou bem mais agradável, fazer a apresentação, não precisa escurecer a sala, ficou bem mais bacana. Então vamos lá. Primeiro, para quem nos acompanha, para quem já participou de outras audiências aqui, você já deve estar familiarizado com a nossa apresentação. Então, inicialmente, vamos falar sobre a fundamentação legal dessa audiência. O primeiro ponto é a participação social. É muito importante a participação social na elaboração das peças orçamentárias, tanto da LDO, do plano plurianual e também da LOA. E é estabelecido no artigo 1º da Constituição Federal a participação popular na elaboração e discussão dos planos e orçamento. Outro ponto da fundamentação é que a lei orçamentária deve refletir a realidade. Isso está fundamentado na Lei de Responsabilidade Fiscal, onde devemos, a lei estabelece que devemos ter um equilíbrio entre as contas públicas e metas realistas. Vamos estipular na lei orçamentária metas inalcançáveis. Essas metas têm que ser passíveis de serem alcançadas. E também temos ali um terceiro ponto, que é a legislação municipal, a nossa lei aqui de Santo Expedito, no capítulo 4, artigos 130, 131 e 132 da lei orgânica. A emenda número 1 de 2017 também versa sobre a lei orçamentária e sobre as audiências públicas. Um outro ponto sobre a lei orçamentária é que ela deve manter ali uma compatibilidade com o plano plurianual e com a LDO. Isso daí está estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós tivemos a aprovação da LDO no primeiro semestre desse ano, alguns acompanharam, e o plano plurianual que foi apresentado e aprovado no primeiro ano da atual gestão. Então é necessário que exista essa compatibilidade entre o que foi definido no PPA, na LDO, que é aprovada previamente, e agora na LOA, que é de fato a lei do orçamento, a lei das execuções. É essa lei que vai ser executada no ano de 2024. Apesar de estar com óculos, eu estou com uma dificuldade tremenda para enxergar daqui. Então, eu vou olhar meio para baixo na minha colinha. Qualquer coisa, se alguém quiser falar alguma coisa, levanta a mão, não interrompa. A gente quiser perguntar alguma coisa, a gente vai fazendo essa dinâmica. Então,
como é feito o planejamento para a LOA, né? Atualmente, a prática é o orçamento do programa, um instrumento de planejamento que permite identificar programas, projetos e atividades que o governo pretende realizar. Então, é feito esse mapeamento dos projetos e dentro desses projetos e atividades, estabelecido os objetivos, as metas a serem alcançadas, os custos, né, para poder se alcançar isso daí e quais são os resultados esperados. É o que a gente quer, o quanto a gente quer atingir com esses programas, né, visando sempre oferecer transparência dos gastos públicos, usar o dinheiro público com responsabilidade. E o que é o orçamento público? É uma previsão de quanto dinheiro o governo vai arrecadar no ano e no mesmo documento, né, especificar também aonde esse recurso vai ser utilizado. E é importantíssimo que exista um equilíbrio entre a receita, entre a arrecadação, né, e a despesa que vai ser realizada com essa receita. É importante que a despesa não pode ser maior do que a receita, então pouco pode ser menor. Toda a arrecadação tem que ser aplicada dentro da lei orçamentária. O conceito de receitas públicas. O que é a receita pública? É o montante total arrecadado, recolhido pelo Tesouro. Tá? Esse montante, ele advém de impostos, taxas, contribuições e outras fontes de recursos. Né? E tudo isso é incorporado ao patrimônio público e serve para custear as despesas e as necessidades de investimentos. Entendam como despesas, o próximo slide, né? Despesas públicas são os gastos do governo com atendimento de necessidades coletivas. Então, tudo que o município tem de necessidade para manutenção da máquina pública, isso é visto como despesa. E também os investimentos, aquisição de veículos, equipamentos, construções, edificações, tudo isso daí também é despesa. Então, esse conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para custear serviços públicos é chamado de despesas correntes. E os investimentos são despesas de capital. Tá? Então, as despesas correntes, está chegando aqui o ponto da apresentação dos departamentos. Então, para ficar claro, despesa corrente é o que é necessário para a manutenção da máquina pública. E despesa de capital é o que nós vamos tratar como investimentos. Como que fica definido na nossa lei orçamentária como que é definido essas questões todas que já foram elencadas? Primeiro nós temos o programa. Tá? O programa é o que pretende-se de fato ser realizado dentro de cada órgão. Certo? Desses programas nós temos ações e temos os objetivos. As ações são divididas em projetos e atividades. Os objetivos são ações não contínuas, envolvendo, na maioria dos casos, as aquisições, tá? Os bens permanentes, as construções, ok? Reformas e tudo mais. E atividades são as ações contínuas, as ações necessárias para a manutenção e para o funcionamento do órgão, do departamento, tá? Sempre, quase sempre, né, envolvendo despesas correntes, como o pagamento de salários, serviços prestados, aquisição de materiais de consumo e outras que são definidas como custeio. Agora, a gente vai começar nas tabelas. Então, nós temos aqui, gente, nessa lâmina, um demonstrativo da receita prevista para 2024. Tá? Nós temos aqui receitas correntes, um total de R$ 29.266.605,61 e receitas de capital R$ 463.476,50. Desses valores, temos ali a dedução para a formação do Fundeb, um total de R$ 3.692.765,80, perfazendo o total da receita prevista para 2024 em R$ 26.037.316,31. Para a despesa, essa próxima lâmina demonstra a despesa fixada
para o ano de 2024. Então, nós temos aqui de despesas correntes um total de R$ 23.218.265,85, despesas de capital R$ 2.772.721,44. Temos também aqui estabelecido uma reserva de contingência no valor de R$ 46.329,02, fazendo um total do orçamento, né, da despesa do orçamento, em R$ 26.037.316,31, o mesmo valor da receita prevista. Então, esse é o equilíbrio, tá? Da receita e da despesa. Agora, a gente vai detalhar por essas despesas por órgãos, tá? Por departamentos. Então, para não se tornar uma audiência muito extensa e muito maçante para todos vocês, eu vou me ater a apresentar ali o órgão, os projetos, né? E o valor total. Caso alguém queira fazer uma consideração, novamente eu peço que levante a mão. Eu interrompo e a gente vai ouvir a dúvida. É importante, antes de começar, é importante dizer que o que nós estamos apresentando é o que nós recebemos do Poder Executivo. Tá? Isso aqui não veio da cabeça dos vereadores, não. Não foi a gente que definiu isso daqui, não. A gente tem o objetivo de aprovar isso daqui. Dessa forma ou de outra, mas nós temos que aprovar. Não tem como não aprovar a lei orçamentária, tá bem? Então, às vezes pode surgir alguma dúvida em um determinado departamento, em uma determinada ação, que eu talvez não consiga esclarecer, mas eu vou anotar e vou buscar informações a respeito, para que a gente consiga chegar na conclusão desse trabalho, na aprovação dessa lei orçamentária, mais próxima da realidade do que o município precisa, do que a população anseia. Então, vamos lá. Primeiro é o Poder Legislativo, né, o órgão de governo é o Poder Legislativo, unidade de Câmara Municipal. Temos entre as ações reforma e ampliação do plenário, aquisição de equipamentos e material permanente e manutenção das atividades legislativas. Percebam ali que projeto é o que nós temos como despesas de capital, tá? São os investimentos. E atividade, despesa corrente, né? Despesa de manutenção da máquina. O total do investimento, né, da despesa, perdão, com o Poder Legislativo é de R$ 1.188.000. A próxima lâmina agora é no Poder Executivo, órgão, administração e planejamento. Nós estamos na unidade gabinete do prefeito, onde temos como ações supervisão e coordenação superior e o vale alimentação e pecúnia, fazendo um total de R$ 1.995.245,86 na unidade de gabinete, órgão, administração e planejamento. Ainda no órgão administração e planejamento, temos a unidade Fundo Social e Solidariedade. As ações incluem assistência comunitária, aquisição de equipamento e material permanente e o vale alimentação e pecúnia, fazendo um total de R$ 230.168,86. Na unidade 5, Junta do Serviço Militar e Tributação, temos as despesas, né, com serviços da Junta Militar e as ações, serviços da Junta Militar e vale alimentação e pecúnia. O valor total de investimentos na Junta de Serviço Militar e Tributação é de R$ 150.760,75. A unidade 06, né, Procuradoria Jurídica, as ações incluem manutenção da Procuradoria Jurídica e vale alimentação e pecúnia. E o valor total do programa, R$ 405.931,29. Toninho, peça demais? Tá bom assim? Só pegando um gancho nesse momento, eu gostaria que mais houvesse, né, a gente convidou todos os departamentos, né, eu gostaria que tivesse de fato a participação de todos os departamentos aqui, de todas as unidades, para poderem ver o que o prefeito preparou para o seu departamento, para ver se isso vem de encontro com os planejamentos desse departamento. Infelizmente,
nem todos puderam participar, né? Mas eu volto a agradecer a presença de vocês que estão aqui. Se chegar no departamento de vocês, quiserem interromper, perguntar, fiquem à vontade, tá? Não precisa ficar acanhado, não. Seguindo adiante, agora a unidade cultura, número 8. Nesta lâmina, nós temos aqui as ações com as festividades culturais, por fazendo um total de R$ 990.284,92. A próxima unidade é o Fundo da Criança e Adolescente. As ações incluem assistência à criança e ao adolescente e o Vale Alimentação e pecúnia, no total previsto em R$ 352.772,56. Unidade 11, Departamento Pessoal. As ações também são manutenção e o Vale Alimentação, no valor total R$ 304.799,99. Para a unidade Tesouraria, nós temos aqui entre as ações a manutenção dos serviços de tesouraria e o Vale Alimentação em pecúnia, e o total R$ 377.810,65. Na unidade número 15, de contabilidade e orçamento, a manutenção dos serviços de contabilidade, Vale Alimentação em pecúnia e reserva de contingência estão entre as ações, os programas de trabalho definidos. E o total é R$ 258.559,66. Para o ensino fundamental, as ações incluem aquisição de gêneros alimentícios para o setor de ensino, manutenção do ensino fundamental, uniformes escolares, material de consumo Covid-19, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica Covid-19, Vale Alimentação e pecúnia, cultura e manutenção. Os nomes dos programas que o contador coloca nem sempre são claros. A gente tem que buscar depois entender de fato o que é cada ação incluída. Temos aqui o display interativo para a Escola José de Marmazini. Isso foi importante, né, da enfermeira aqui, é importante ressaltar. Emenda impositiva dos vereadores, foi proposto na LDO, incluído na LOA, e também a construção de um parque de diversões na Escola José de Marmazini. É também fruto das emendas impositivas desses vereadores aqui. O total do programa para a unidade de ensino fundamental, R$ 4.565.039,11. Para o ensino médio, a única ação prevista é alimentação e nutrição, valor total de R$ 99.626,78. Para o ensino infantil, crianças de 0 a 5 anos, as ações incluem aquisição de gêneros alimentícios, manutenção do ensino infantil, aquisição de equipamentos e material permanente, uniformes escolares, Vale Alimentação e pecúnia, um display interativo também para a Escola Mário Florentino e a construção do parque de diversões na Escola Mário Florentino. Esses dois também são de emendas impositivas dos vereadores. E o total do programa, R$ 632.461,18. Uma dúvida da vereadora. Essa emenda impositiva é do ano passado? Não é do ano passado. Essa emenda é que a gente apresentou na LDO. É a emenda deste ano para o ano de 2024. A do ano passado foi da construção do centro de fisioterapia, né? E, na verdade, a da construção é atrasada, né? Não, desculpa, do ano passado. Desse ano, a gente despendeu recursos para a finalização da construção, né? Não começou, mas pelo que eu soube, está para começar. E também esses investimentos na educação, né? Os displays e os parques de diversão. Mas
mas é emenda impositiva do ano 2023 para a lei orçamentária de 2024. Na unidade número 20, Educação Física e Desportos, dentro do órgão de ensino, nós temos ali manutenção das atividades esportivas e para alimentação e pecúnia. O valor total de investimentos nesse programa, R$ 313.791,25. Para o Fundo Municipal de Educação Básica, o Fundeb, a manutenção do Fundeb totaliza R$ 2.409.659,51. Agora, no órgão 10, Habitação e Urbanismo e Unidade 7, Serviços Urbanos. Nós temos a manutenção dos serviços urbanos como ação, temos também a aquisição de equipamentos de material permanente, vale alimentação e pecúnia, equipamentos para o salão de uso múltiplo e o programa Meio Ambiente Verde e Azul, fazendo um total de R$ 2.648.408,28. Na unidade 22, agricultura e abastecimento, nós temos entre as ações manutenção das atividades agropecuárias, aquisição de pedra brita e vale alimentação dos funcionários do setor, totalizando o programa em R$ 311.627,91. Agora, a saúde, nós temos ali, entre as ações, a manutenção das ações de saúde, repasses ao CIOP, material de consumo Covid-19, serviços de terceiro, pessoa jurídica Covid-19, vale alimentação e pecúnia e a conclusão do centro de hidroterapia, também fruto da emenda impositiva dessa Câmara. E o valor total de despesas com a saúde é de R$ 5.570.469,12. Para o Fundo Municipal de Assistência Social, as ações incluem manutenção da assistência social, material de consumo Covid-19, outros serviços de terceiro Covid-19, para alimentação e pecúnia e o programa Frente de Trabalho para auxílio desempregado. O valor total da despesa com esse programa é de R$ 1.129.578,43. Para a unidade Serviços de Estrada de Rodagem Municipal, do transporte, nós temos as ações de manutenção das estradas rurais e uma alimentação e pecúnia. O valor total de investimentos do programa é de R$ 963.491,45. Para a unidade Turismo, as ações incluem manutenção do MIT, Fundo Municipal de Turismo e o Dadetur sem projeto. O que significa isso? O valor alto por um investimento de R$ 973.161,18. E o total do programa para turismo é de R$ 1.134.828,75. Agora, agora, essa lâmina a gente está detalhando, demonstrando o percentual de investimento em cada órgão dentro do montante total, da previsão da despesa. Então, nós temos ali 4,56% com o legislativo, a despesa de 17,03% com administração e planejamento, 2,44% com finanças, 30,81% com ensino, cultura e desporto, 11,37% manutenção, habitação e urbanismo, 21,39% com saúde e saneamento, 4,34% do total da despesa com assistência e previdência,
3,7% com transporte, 3,70%, e 4,36% com turismo. Esse demonstrativo, então, faz o total do orçamento da despesa. A próxima lâmina é um gráfico, né, demonstrando o que nós vimos na anterior. Pode passar, por favor. Agora, aqui nós temos a aplicação prevista na educação. A receita base para a dedução dessa aplicação é R$ 21.798.037,92. A aplicação prevista nessa peça orçamentária é de R$ 7.046.945,45, por fazendo um total, né, um percentual de 32,33% de toda da aplicação na peça orçamentária. O mínimo a ser investido, respeitando o que estabelece a Constituição Federal, seria R$ 5.449.509,48, que são os 25% que a Constituição exige ser investidos na educação. Nesse outro slide é a mesma representação, mas agora com a saúde, né? A receita básica para a formação dessa aplicação é R$ 20.158.037,92. A aplicação prevista faz um total de R$ 4.041.099,27, que equivale a 20,05% do orçamento, onde a aplicação mínima deveria ser, né, deve ser, no mínimo de R$ 3.023.705,69. Portanto, respeita, né, a proposta da lei orçamentária, respeita o que está estabelecido na Constituição, na lei complementar número 141, na lei de responsabilidade fiscal também. Tá? A próxima lâmina nós temos o demonstrativo das despesas por grupo. Né? Então ali nós temos uma despesa com pessoal e encargos no Poder Executivo, por fazendo um total de R$ 10.380.009,30, e no Poder Legislativo R$ 728.000, por fazendo aí o total dos gastos com pessoal em R$ 11.108.009,30. Temos ali outras despesas correntes no total de R$ 12.110.256,55. Investimentos na casa de R$ 2.772.721,44, e uma reserva de contingência de R$ 46.329,02. Tendo ali o total da despesa prevista, o mesmo valor que nós já temos visto nas lâminas anteriores, de R$ 26.037.316,31. Agora, essa lâmina representa a previsão de gastos com pessoal, com funcionalismo público. Tá? Também existe um cálculo feito para poder respeitar esses índices. A receita corrente líquida prevista é a base para estabelecer os valores que podem ser dispendidos com o pessoal. Então, o valor da receita corrente líquida prevista para 2024 é R$ 25.573.839,81, e a previsão de gastos com o pessoal no Poder Executivo, perfeito total ali de 40,59%, aonde pode no máximo chegar a 54%, tem um limite potencial de 51,3%, 52,3%, então está abaixo, né, a previsão de gasto com o pessoal. E o Poder Legislativo também tem um total ali de 2,87%, também abaixo dos 6%, que podem ser dispendidos com o pessoal do Poder Legislativo. Então, o total da previsão de despesas do orçamento no município é de 43,46% de toda a receita, de toda a receita corrente líquida prevista, abaixo também dos 60%, que é o máximo permitido por lei. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o orçamento positivo. Né? O orçamento impositivo
que é uma novidade ainda para nós aqui. Esse município ele foi incluído em 2019, a partir de uma emenda à lei orgânica, né? Eu tive o prazer de ser o vereador na época e discutir sobre essa proposta de emenda à lei orgânica, e com a emenda impositiva nós conseguimos ter um percentual dentro da lei orçamentária, um valor que a Câmara pode despender individualmente entre os seus vereadores, pode ser despendido para ações, ações do município. Essas ações, obrigatoriamente, o valor dessas ações obrigatoriamente é metade da emenda na saúde e a outra metade em outros serviços públicos. Tá? Atualmente, tivemos a Constituição teve uma emenda que permitiu que nós aumentássemos o percentual da emenda impositiva. Era 1,2% e agora é 2% da receita corrente líquida do exercício anterior. Portanto, desse valor do orçamento impositivo, 1% tem que ser despendido com a saúde e 1% com outros serviços públicos municipais. Tá? A fundamentação legal do orçamento impositivo é o artigo 165, 166 e 198 da Constituição Federal, a emenda constitucional número 86 de 2015, a emenda constitucional número 100 de 2019, a emenda constitucional número 126 de 2022 e a nossa lei orgânica no artigo 131A, que foi acrescido pela emenda número 1 de 2019 e alterado pela emenda número 1 de 2023. O valor previsto para a emenda impositiva a receita corrente líquida executada em 2022, para a gente ter como base, para chegar aos 2% da emenda impositiva, foi de R$ 21.842.509,59. Portanto, 2% desse valor equivale a R$ 436.850,04, aonde metade tem que ser destinado para a saúde e a outra metade para demais ações. Então nós temos ali um desdobramento que cada ação, a saúde R$ 218.425,02, demais ações do mesmo valor, respeitando a parcela de cada ação da metade. Por vereador, cada vereador teve como fazer emendas à lei orçamentária no valor de R$ 24.269,44. Se a gente for analisar, é um valor pequeno, individualmente, mas unindo os vereadores, nós conseguimos apresentar ali, para a saúde, a conclusão do centro de hidroterapia. Importante lembrar que a construção do centro de hidroterapia partiu desse plenário. O início de tudo foi por uma ideia que surgiu aqui dentro dessa Casa de Leis, aprovada por nós no ano passado e sendo executada agora nesse ano. Para o ano de 2024, a gente está designando mais ali, R$ 218.425 para a conclusão desse centro e ainda o mesmo valor para a aquisição do display interativo para as escolas, José Gilmar Nascimento e Mário Florentino, e também construção de parque de diversões para as crianças nessas mesmas escolas. É isso aí, gente. O que eu tinha para apresentar, o que nós recebemos da LOA é isso. Tá? Agora nós temos um prazo para poder receber emendas, receber propostas de emendas da população, dos servidores, da população de modo geral. Essas sugestões elas podem ser enviadas para os vereadores, de alguma forma vai chegar até nós, até o dia 24/11, e também através desse e-mail que está aí, contato@câmarasantoexpedito.sp.gov.br. Então, se tiverem sugestões dos seus departamentos, podem encaminhar para esse e-mail, podem procurar os vereadores, podem entregar na Secretaria da Câmara. Tá? Essas propostas de emenda serão encaminhadas para a Comissão de Orçamento e nós vamos ali
discutir, analisar se tem onde encaixar isso dentro da lei orçamentária, se é viável, tá? Se vem realmente de encontro que a gente precisa. Tudo isso vai ser analisado com muito carinho e, posteriormente, a gente vai, nas próximas sessões, nas próximas 2 sessões, aprovar essa lei orçamentária para o ano 2024. Então, esse é o momento que nós temos para poder manipular o orçamento. Tá? É muito importante que a gente tenha um cuidado, uma cautela com a lei orçamentária, que participe também da elaboração pelo seguinte motivo: não adianta chegar aqui no ano de 2024 e reclamar que o prefeito não está fazendo isso, o prefeito não fez aquilo que poderia fazer. Esse é o momento que nós temos para poder sugerir mudanças na lei orçamentária. Tudo que está aqui é o que se pretende fazer no ano que vem. Então, se porventura um projeto aí, eu não consigo pensar em nenhum para dar um exemplo agora, mas sei lá, construção de uma nova unidade de saúde, por exemplo. Não adianta vir dizer que o prefeito não fez, não está na lei orçamentária. Se não está na lei orçamentária, não se existe previsão para isso. Então é agora o momento que nós temos para poder incluir nessa lei de previsões o que de fato deve ser realizado no próximo ano. Tá bom? Então muitas ações, muitas coisas podem sim ser propostas e a gente está à disposição para ouvir todos vocês. Tá bom? Eu passo agora a palavra. Primeiro, algum dos presentes quer fazer alguma consideração? Tem alguma dúvida? Alguma sugestão? Fique à vontade. Eu só queria saber, O Carlos. uma construção civil que vai fazer, né, no caso? Bom? Uma construção que tem que fazer, uma construção civil, com asfaltamento, né? Esse entra também na lei orçamentária. Se isso Entra também na lei orçamentária. entra. Exatamente. Qualquer construção que o prefeito, né, que a administração tenha como objetivo para o ano que vem, para o ano de 2024, tem que estar na lei orçamentária. Não quer dizer que se não tiver, ele não pode fazer depois. Só que para fazer, precisam haver suplementações na lei. Entendeu? Então, é possível sim. Hoje nós sabemos, através aqui esses slides, eles são bem enxutos, na verdade. Não tem muitos detalhes ali. A lei orçamentária é bem extensa. Né? A gente tem mais detalhes olhando os anexos que acompanham a lei. Estou com a minha cópia ali. E de fato, se tudo que se prevê de construção, de investimentos, está aqui na lei orçamentária. Então, se não tem aqui algo que de repente surgiu na mente, que ouviu dizer que seria feito, se não está ali determinado, é porque inicialmente a administração não está prevendo investimentos, né, com esse recurso. Ou esclarecendo. Certo? Porque eu acho assim, eu vejo. Cara, por favor, levanta bem aqui para a gente poder ouvir melhor. Pode vir na frente mesmo. Não estou falando agora atualmente, mas já vem em várias cidades, vários lugares, né, a gente vê assim, um tipo de uma construção, uma reforma, um colégio, alguma coisa. Você vê que o valor X, né, marcado ali o valor X. Se você for colocar no papel, aquele valor está superior à realidade, né, no caso. Isso aí também não tem que debater, isso aí. Tá, mas aí é o seguinte, aí a gente está analisando no contexto do superávit, né, do inflacionamento do valor da obra. Né? Aí não é nesse momento, não é nessa peça orçamentária. A peça orçamentária, a LOA, se houver de fato uma construção prevista, tem que constar aqui, constar a construção e o valor que pretende se aplicar. Esse valor costuma sim sofrer alteração, porque infelizmente tudo muda a todo instante. O preço da matéria, o preço dos recursos necessários se altera. Né? A gente sabe que existem sim obras com valores exorbitantes às vezes, né? Mas independente do valor, a previsão, o que a gente está discutindo aqui hoje é a previsão. Se existe a previsão de construção, tem que estar na lei orçamentária. Mas o valor aí é assunto para um outro momento, tá? Porque até tem muitas construções, essas placas, como você citou, que são edificadas através de um convênio com o governo do estado, né, ou com o governo federal, e isso ocorre por repasse
Então isso não tem como a gente prever que vai acontecer. Às vezes a gente sabe de um programa do governo estadual que constrói escolas, por exemplo. Só que não tem como a gente prever que isso vai ser executado. Porque o que coloca-se na lei orçamentária tem que ser feito. Tá? A previsão que ocorre na lei orçamentária, tanto da receita quanto da despesa, tem que ocorrer. Então, se a previsão de receita for maior do que o que realmente vai ser arrecadado, a gente derruba a despesa na mesma proporção. Se aumenta, já não é da mesma forma. O valor que aumenta da receita, ele sobra como superávit, pode ser usado de outras formas. Tá? Mas a previsão aqui é do que se pretende investir. Tá? A gente não consegue mexer muito na previsão da despesa com a manutenção. Né? Manutenção que eu digo da máquina pública, as despesas com o pessoal, a despesa com o funcionamento dos departamentos. Mas os investimentos, isso a gente consegue. Tá? Teve várias lâminas que apresentaram projetos entre as ações. Projeto é investimento. Tá? Seja ela, essa daqui não teve muitas, né? Mas nas anteriores nós vimos aquisição de equipamentos, aquisição de veículos, então isso tem que constar. Tá? Eu falo isso pelo seguinte: às vezes nós sabemos da necessidade de, por exemplo, adquirir-se uma nova ambulância, ou duas, ou três, enfim, as que nós temos não está dando conta, ou não estão em condição mais do uso. Não temos isso nessa peça orçamentária. Então não adianta falar, nós vamos comprar ano que vem. Vai comprar como se não colocou na lei orçamentária? Então, a compreensão disso daqui vai permitir que a gente venha cobrar o poder executivo dentro do que ele planejou e dentro do que a gente aceitou, entendeu? Porque cobrar que não compra, que não faz, se na peça orçamentária não chegou essa proposta, o prefeito não fez, a Câmara não propôs, aí fica meio leviano, né? Fica uma cobrança meio vaga, entendeu? Mas é isso, essas emendas, essas propostas, vocês podem encaminhar para a gente vai sentar, vai discutir, vai verificar a viabilidade, se for possível, vamos encaixar assim. Doutor, por favor. Boa noite, vereadores, senhoras e vereadores. Eu tenho três questionamentos. Primeiro, em relação, acho que eu passei despercebido, em relação ao orçamento para o meio ambiente. Vocês passou despercebido, eu não vi, vocês têm algo direcionado em relação ao meio ambiente, qual é a atividade que os valores estão sendo aplicados. Da mesma forma, em relação às emendas impositivas, que são de caráter de vereadores que vocês têm a livre iniciativa de distribuí-las. Eu também me envolvo desde a Associação dos Servidores Públicos Municipais, e lá a gente tem o acesso às verbas impositivas. Os acessos a verbas impositivas aqui na cidade de Santo Expedito vai ser só para órgãos públicos ou órgãos particulares também podem retirar as emendas impositivas? Órgãos particulares seriam associações de terceiro setor, né? É uma novidade para nós, confesso. Tá? Eu acredito que seja possível sim um repasse, né? As OSCs, né? É isso, associações, OSCs, né? Tudo que envolve o terceiro setor. Como é uma coisa nova para nós, deixa eu ver se eu entendi direitinho, né? Que é o meio ambiente, a emenda impositiva, o senhor falou 3 tópicos, né? Os dois. Os dois mais importantes. O meio ambiente teve ali uma lâmina, não recordo qual, que tem um valor para o município verde e azul. Acho que é um programa do meio ambiente. Não sei se é o suficiente. A gente pode sentar e analisar isso daí com mais atenção. E sobre a emenda impositiva, a gente costuma fazer da seguinte maneira. Na LDO, a elaboração e tramitação da LDO é que nós apresentamos as emendas impositivas. Então, nós vereadores recebemos demandas, geralmente dos departamentos de fato, né? Principalmente o departamento de saúde, e nesse departamento em particular nós temos que despender metade da emenda impositiva, então a gente recebe essas demandas, analisa o que dá para fazer e envia a proposta para o executivo incluir na lei orçamentária, né? E demais ações são demandas que a gente recebe da população, né, como já fizemos anteriormente, construção de parques, pontos de ônibus e outras ações mais, aquisição de equipamentos para campo e tudo mais. Quanto ao repasse da emenda para o terceiro setor, é uma novidade. Tá? Para nós é uma novidade. Eu confesso que eu não tenho informação suficiente para dar para o senhor nesse momento, mas eu acredito que como isso é previsto, tanto na nossa lei, na nossa emenda, a lei orgânica tem previsões de
de repasse a órgãos do terceiro setor. Nós nunca fizemos, mas eu acredito sim na possibilidade de fazer, tá? De sentar, de discutir e fazer sim esses repasses. Em relação às emendas impositivas, usando o exemplo de presidente prudente e a Associação dos Servidores da qual eu represento, a gente apresenta a proposta, né, para os vereadores e entra dentro do orçamento, dentro da viabilidade das associações. E um dos critérios que eles exigem é que tenha utilidade pública, né? Seja a entidade com utilidade pública, sem fins lucrativos, em várias situações. Eu creio que ao longo do tempo, os vereadores se adequam e, como novidade, a gente pode tentar somar para a gente viabilizar o melhor entendimento em relação a essas verbas positivas. E coloco à disposição, eu era da vereadora, para que a gente possa juntos chegarmos a um denominador para que todos possam entender. Não somente ser beneficiados os órgãos públicos, mas as entidades particulares também, como são beneficiados do presidente prudente. Certo? Então eu agradeço, esse é o meu questionamento. E eu lembrei para o terceiro. Disse isso, mas agora eu lembrei, eu vou até passar para você. Que passou sobre a cultura, manutenção de cultura. Nessa manutenção de cultura, tem algo mais especificado ou é só manutenção de cultura? Eu preciso verificar, vou falar dessa última parte. Eu preciso verificar os anexos da lei, tá? Mas é bem provável que seja simplesmente isso mesmo, manutenção da cultura. A gente supõe, imagina que inclua-se nisso programas que têm existido de aula de dança, de esportes, né? De esportes tem uma parte própria para isso aí, mas tem dança, música, a gente supõe que se enquadra em tudo isso. Mas se existe um detalhamento desses investimentos em cultura, eu preciso verificar realmente os anexos para ter uma certeza. Uma infelicidade do nosso orçamento, da nossa peça orçamentária, não é de hoje isso, é que geralmente ele é bem genérico. É uma proposta e ela não é abrangente. A verdade é essa. É uma proposta que pega ali, respeita-se os limites constitucionais, faz aplicações baseadas em algumas preposições, eu acredito que lá no Poder Executivo simplesmente, e isso daí é utilizado para poder elaborar a lei orçamentária. Ela melhorou muito, mas ainda é uma proposta que, do meu ponto de vista, não se aproxima muito da realidade do nosso município. Tá? Isso eu afirmo baseado no quê? Nas inúmeras suplementações que a gente tem que aprovar no decorrer do ano. Tá? Se a lei orçamentária tivesse, de fato, vindo de conta com o que o município precisa, as suplementações não seriam tão necessárias. Ocorreriam, sim, mas não seriam tão necessárias. Eu me lembro de anos anteriores, como eu estou na Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade há 7 anos já, eu participo dessa comissão desde que assumi meu primeiro mandato como vereador. Eu já analisei muitas contas dos prefeitos, tá? Dos anteriores, do atual, e nas contas do executivo eu me lembro que teve um determinado ano, que eu não vou citar agora, não vou tentar citar para não comprometer ninguém, mas teve um apontamento de que as suplementações ultrapassaram 50% do valor do orçamento, né? Uma falha grave, um apontamento grave. Então, foi sugerido, inclusive nesse relatório do Tribunal de Contas, que o município realizasse audiências públicas, que elaborasse uma lei orçamentária que realmente se aproximasse, né, que viesse de encontro com a necessidade do município, saísse daquela coisa meio genérica. Tá? Então, só respondendo essa questão da cultura, nós vamos, né, os vereadores, a comissão, principalmente, vamos analisar com calma isso daí, eu anotei aqui, mas talvez seja um pouco disso, um pouco mais dessa questão genérica. Mas é importante trazer esse serviço ao nosso conhecimento para que a gente cobre melhorias. Melhorou muito a lei orçamentária, está longe da perfeição, mas melhorou muito em relação à primeira lei orçamentária que eu aprovei aqui em 2017, por exemplo. Né? E só voltando na emenda impositiva, é muito importante isso que o senhor colocou, tá? Essa questão do repasse para entidades que tenham o interesse público, né? Isso é muito importante. Eu sei
disse, a emenda impositiva é uma coisa recente para nós. Ela foi apresentada, se não me falha a memória, a Constituição Federal foi em 2015, que foi incluído o orçamento impositivo. Aqui na Câmara nós conseguimos incluir em 2019. Né? Então, 19, 20, 21, 22, 23. Temos aí mais ou menos 5 anos que nós viemos, né, despendendo recursos com emenda impositiva. E, de fato, por ser uma coisa nova, nem sempre a emenda impositiva, eu, como participei de todos, tá, quando foi criada a licença expedida, nem sempre ela veio de encontro com o que eu mesmo esperava. Tá? Eu, Marcelo, estou falando com os vereadores, falando meu nome. Por quê? A gente tem um recurso e precisa usar. Uma coisa que aconteceu até um certo ponto. Agora a gente está melhorando, está ficando afiado nisso. Mas aconteceu o seguinte: nos primeiros anos, a gente tinha um recurso que precisava usar, mas a gente não sabia como usar. A gente tinha emenda nas mãos, mas não sabíamos de fato como fazer uso dela. Então, o que a gente fez algumas vezes? Ia nos departamentos, sentava com o chefe do departamento, né, geralmente a comissão do orçamento, e dizia: a gente tem tanto, o que vocês precisam? Nós compramos computadores, nós compramos móveis, né, coisas que, acho que agora sim eu falo com todos, é unânime que nós discordamos disso. A emenda impositiva não deve ser usada para aquisição de imóveis, de computadores, para os órgãos que são regidos pelo Poder Executivo. Não cabe a nós fazer isso. Isso aí é a função deles. Tanto que tem as previsões ali, a aquisição de equipamentos de material permanente. Então eu estou infringindo uma parte que não me compete, o prefeito ajudou, porque ele tinha uma previsão para comprar e a gente foi lá e deu a emenda impositiva para comprar. Aquilo ali ele suplementa e põe em outro lugar. E a gente não usou a emenda como eu acho que deveria ser usada, que é voltá-la totalmente no interesse público, né? Seja na saúde, seja nas demais ações, aí, nos demais departamentos, mas o que precisa de fato, o que a emenda impositiva precisa atender de fato é o interesse público. Então, realmente, empresas, né, terceiro setor, associações, é muito importante que haja esse repasse. E vamos estudar isso aí, vamos falar com o nosso jurídico, vamos afiar essa questão que eu acho que é muito importante para o crescimento do nosso município. Atendi a dúvidas? Eu estou lembrando do fato que o senhor está falando, que a gente, algumas associações usam ainda as mesmas coisas que para dar curso. Lá eles dão curso de artesanato, capoeira e outros segmentos que são por intermédio de associações, que tem utilidade pública, E, lógico, toda cidade é carente desse aspecto. Então, se uma entidade pública que tenha a disponibilidade, acho que seria o momento ideal de apenas no prazo está se esgotando, né? De apresentar esses projetos para poder trazer aulas, cursos, mediante as verbas impositivas. Mas, infelizmente, as associações, os órgãos, as agremiações têm que procurar o legislativo para querer pleitear essas verbas, né, para poder não ter que ser redirecionado para um outro aspecto. Então, nesse aspecto, a gente tem trabalhado por dentro e tem dado certo. Se você na época, que era o secretário Paulo Silva, a gente conseguiu acompanhar algumas coisas e que valia para aquelas pessoas que estavam se capacitando principalmente na área da cultura, do esporte e do lazer. E lá foi utilizado dessa forma também. Esse seria o papel do executivo pela cultura brasileira? Sim, também, mas aí assim, por intermédio, seria o papel papel do executivo. Porém, muitos órgãos, muitas entidades não têm acesso a por intermédio do executivo, essas verbas. Já a Câmara dos Vereadores tem de ajudar diretamente uma entidade, porque é ele que é o gestor da verba. Ele que administra aquele valor. Então, por administrar aquele valor, ele pode, mediante uma entidade pública, uma entidade ou particular, viabilizar um curso, um teatro, um esporte, um lazer dentro da área do município. Sem ter, por exemplo, a Associação dos Servidores Municipais vir aqui na prefeitura tentar, junto com o executivo, uma verba para realizar um campeonato entre os funcionários. Se tem uma verba que tem dois vereadores que tem as verbas, que pode viabilizar, é muito mais prático, muito mais rápido.
viabilizar. Mas é papel do executivo, da candidatura que pode fazer. Porém, os vereadores podem dar essa ênfase a mais em relação à emenda positiva de vocês. Não, de maneira alguma. Eu agradeço pela participação, inclusive, né, e pegando hoje nesse ponto, sim, o executivo pode também, mas o poder legislativo também pode participar, né, com a emenda positiva. Mas uma coisa muito importante que você comentou é o fato de que realmente as entidades é que precisam nos procurar, né? Talvez por não saber, por não conhecer, por não saber que nós temos essa disponibilidade, né? Por isso que eu falo, volto a dizer, é uma novidade, nós ainda estamos engatinhando nessa questão, mas eu acredito que esses momentos, a importância dessas audiências, para que a gente consiga chegar a essa proximidade da perfeição do trabalho que é exercido, né? Mas é assim, as entidades precisam nos procurar. O tempo é curto, realmente, para apresentar para essa peça orçamentária, talvez não dê tempo. Mas mesmo assim, eu gostaria de deixar aqui o meu pedido, para que a gente continue conversando sobre isso. Teremos emenda positiva também no ano que vem, para o exercício de 2025, né? Teremos uma nova. Ano que vem nós ainda teremos a LDO e a LOA. Então são mais 2 momentos que a gente vai estar aqui reunido em audiência pública, discutindo essas propostas orçamentárias, né? E quem sabe aí, no ano que vem, com mais tempo, a gente consiga alinhar isso daí. Mas o pontapé inicial é as entidades que têm que nos procurar realmente. Tá? Mas eu agradeço a participação, espero ter sanado alguma das dúvidas, todas talvez não, porque eu também tenho as minhas dúvidas também, nem tudo que eu posso falar o que eu penso, porque nem sempre o que eu penso é a verdade. Então eu dependo muito de orientação. Hoje a UDET, que a nossa contadora não pôde estar presente, teve um compromisso urgente, não pôde estar conosco. Até quero deixar registrado aqui o agradecimento pela elaboração da apresentação, que é ela que faz. E aí o DET está sempre ali me ajudando, contribuindo com o conhecimento que ela tem para indicar o que a gente pode estar fazendo. Mas acho que é isso. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Não? Olha lá, hein? Os vereadores da comissão inicialmente, vereador Elvis, vereador Domini, não? Os demais vereadores querem fazer alguma consideração a respeito do que foi apresentado? Não? Bom, então, mais uma vez, tá? Pegando o ponto que eles tinham falado sobre a cultura, né? Quem pode falar melhor é a Josiane, como é a diretora, né? De cultura, educação, cultura e esporte. Porém, existe sim alguns programas, até mesmo teve a lei Paulo Gustavo, só que o nosso município, por ser pequeno, às vezes não cabe a nós. E às vezes tem a verba, porém não tem o artista. Aí, na verdade, tem que cadastrar os municípios vizinhos. Então, às vezes, não cabe a gente aderir esses programas. Aí, também, só que tinha perguntado sobre o Dade Tour, também quem poderia falar melhor é a Lília, né, que é uma cuidadora de turismo. Não tem ainda um novo pleito do turismo do ano que vem, por isso que está lá sem projeto. Eu imaginei que fosse isso, né? Pois não. A senhora falou em relação ao lei Paulo Gustavo, que é para beneficiar os artistas locais. Não tem um artista que precisa ter. Tem, até mesmo. Não, se tem ele poderia ser beneficiado. A não ser que possa ser, ele precisa deixar de escrever ou beneficiar por intermédio da lei, por intermédio da lei, para poder, por intermédio dele, alcançar outros artistas que a cidade deve ter. Então, a lei do Paulo Gustavo traz também por vários aspectos em relação a isso. A Secretaria, ainda na época do Paulo, a gente pôde acompanhar, registrar vários artistas, grupos teatrais, grupos que elaboram projetos para ser beneficiado pelo intermédio da lei, para poder o dinheiro da lei conseguir ser aplicado e ser revertido para o artista local. Infelizmente, por exemplo, o município é pequeno, mas eu tenho certeza que as características culturais adequadas para receber a lei Paulo Gustavo. Bastante coisa para a gente buscar, né? Mas é isso, agradeço a participação também, né? Realmente, poderíamos ter aqui a participação de mais, a representação de mais departamentos. Via de regra, essa audiência é a iniciativa da Câmara para apresentar a proposta.
Eu sei que o Executivo não tem realizado, não só esse, o anterior também não realizava, a audiência para a elaboração da LOA. E aqui nós já estamos analisando a LOA elaborada, mas é necessário também ser feita a audiência para apresentar propostas antes da elaboração da LOA. Isso também a gente não tem visto. Como que acontece? Não é que não fazem, né? Não fazem como a gente faz, mas é feito de que maneira? Disponibiliza lá no site da Prefeitura um link, tem que entrar lá, preencher uma ficha, né? E aí eles vão considerar tudo aquilo para incluir na LOA e encaminhar para a Câmara. Eu não sei de fato se isso vem ocorrendo, né? Fiz algumas indicações no passado, mas como eu tenho aqui o poder de fazer nesse momento dentro da Câmara, a gente acaba às vezes deixando para fazer com a comissão com os vereadores. Mas, todavia, são muitos pontos pertinentes e importantes, né, que eu volto a frisar. A participação popular, a participação do funcionalismo, a participação dos setores do departamento, essa é a importância disso para que a gente possa, de fato, alcançar uma lei orçamentária que venha de encontro com o que o município, de fato, pode fazer, precisa fazer, que venha de encontro com os anseios da população. Então, agradeço a participação de todos, né, agradeço a presença de todos que ficaram aqui após a sessão. O horário se estendeu mais do que o comum, né? A gente até peço desculpa a quem usou da palavra, por nós não termos um microfone aí disponível para vocês. Eu vou puxar o orelha do presidente para que a gente faça isso nas próximas audiências. A verdade é que não é culpa dela também, tá? Eu nem sei. A verdade é que não é culpa dela. Eu vou trazer a responsabilidade para ela por ser presidente da casa, mas essa participação popular, ela não nem sempre ocorreu. A verdade é que a gente faz audiências todos os anos, mas às vezes a gente faz audiência para nós mesmos, né? Faz audiência para apresentar, a comissão para apresentar para os demais vereadores. Nós não temos a participação amplamente difundida como a gente queria que tivesse da população dos departamentos. Colocado no site, colocado nos comércios, nos setores, dificilmente. Sim, a gente distribui convites e tudo mais, mas eu acredito que o tempo, né, a participação da população na política não é só, é importante saber, né, é importante a gente ter essa ideia que não é só votar não, votou e agora vamos passar 4 anos, vamos ver o que vai acontecer. Não, é importante cobrar, só que também é importante vir participar, saber o que está acontecendo, né? É importante procurar aquele vereador, independente se você votou ou não votou, se o seu voto não elegeu o que você gostaria, mas todos os 9 aqui representam a população como um todo. Eu fui por 140 alguns votos, eu não represento só 140 pessoas, eu represento 3 mil e tantos habitantes que nós temos aqui no município. Então eu tenho que receber as demandas, entendeu? Eu tenho que receber as críticas, eu tenho que receber tudo isso daí, e eu tenho que fazer o meu trabalho. Eu candidatei, né? Eu concorri ao pleito, sabendo que o meu trabalho não era só com os que votavam em mim, não era só com o meu partido, né? Mas enfim, se ninguém quer fazer nenhuma consideração, eu encerro a minha parte da audiência, né? E encerro a minha apresentação. Agradeço novamente a presença de todos vocês que ficaram aqui, a presença dos vereadores, né? Está se aproximando das 10 horas, eu não quero tomar mais tempo de vocês. Eu acho que essa audiência ela foi muito produtiva, tá? Me anima muito ver esse bate-bola, vamos dizer assim, entre os vereadores e entre a população, né? Entre os funcionários, porque isso é que vai fomentar a melhoria do nosso trabalho. Então eu agradeço a presença de vocês, agradeço o presidente, agradeço os vereadores, tenham todos uma boa noite, um excelente feriado, né? Eu me permiti estender